E aí, tudo beleza? Tudo bem? Que bom que você está aqui de volta. Já teve o primeiro episódio, o segundo episódio, e eu espero que a gente tenha muitos outros episódios. Seja bem-vindo ao Mês e Caminho, um podcast que eu criei como um espaço de reflexão sobre conviver. Conviver de forma integral, conviver com Deus, conviver com o outro e conviver com a gente mesmo. Então eu falo sobre espiritualidade cristã, autoconhecimento e família e relações interpessoais. E hoje, eu não sei se você assistiu, mas muita gente assistiu nos últimos dias aí aquela minissérie Adolescência, que está na Netflix, são 4 episódios. E eu quero fazer uma reflexão com você sobre esse episódio, o que ele falou comigo. Ele tem muitos assuntos ali para a gente refletir, mas eu quero destacar alguns pontos que falam muito comigo, assim, alguns pontos que falaram, né? Presta atenção, professor. Muito bom ter você aqui, falou? Curte, comenta, compartilha, manda para alguém. Tem aqui no Spotify, tem aqui no YouTube, não sei por onde que você está escutando. Compartilha e comenta para eu saber que você está ouvindo. Faz uma coisa, comenta aí de onde você tá escutando isso, só para eu saber onde que está chegando, beleza? Se está chegando em alguém, se não estiver chegando também, eu não tô esquentando muito não, porque eu tô fazendo esse mês e caminho, sabe? Como um exercício de reflexão pessoal mesmo, assim, para crescimento. Mas se você quiser fazer parte desse crescimento, então vem comigo. Essa minissérie, você já deve ter assistido, né? Na Netflix, chama Adolescência, gravado lá na Inglaterra. Muitas pessoas comentaram sobre essa obra, sobre essa obra aí muito maneira e tal. E a sinopse ela é bem simples. A série aborda muitas questões ali envolvendo a adolescência, envolvendo família, envolvendo pai, mãe, envolvendo escola, professor, tem várias coisas, tá? Eu vou pegar aqui um pontinho que chamou minha atenção, que é sobre a importância da escuta real, atenta e acolhedora e a conversa no ambiente familiar. Esse foi o ponto que me chamou a atenção. A adolescência ela conta a história de Jamie Miller, de apenas 13 anos. É bom, importante você lembrar, saber que lá na Inglaterra ele responde criminalmente com mais de 10 anos, tá? Crianças que têm mais de 10 anos. E aí nessa série, ele é levado para prestar depoimentos de um crime que acontece, né? Miller é um dos possíveis suspeitos de homicídio de uma colega de escola, um esfaqueamento de uma colega de escola. E agora o jovem e também seus pais precisam lidar com as investigações, certo? E os problemas que vão envolver esse crime aí e tudo mais. Bom, dentre muitos temas para se pensar, essa série vai abordar ali a relação da adolescência, a relação ali dos incel, que é um tema que vai abordar, Red Pill, vai abordar a questão ali da educação, da formação do homem, da masculinidade e tudo mais. Dentre muitos temas para se pensar, né, que a série vai abordar, uma coisa específica que ocupou minhas reflexões, no caso minha pessoal aqui, é o quanto nós conhecemos nossos filhos, o quanto você conhece os seus filhos, o quanto a gente como pai, a gente desce do pedestal, se desce da nossa arrogância e prepotência e de nosso todo conhecimento, para a gente realmente conversar e conhecer os nossos filhos. Eu sei que a vida ela é corrida demais, ela é apressada demais, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pôr comida dentro de casa, a gente é agitado demais. E por isso, por essa vida corrida, existe cada vez mais esforço nosso para a gente manter conexão, para a gente se manter vivo em relação à nossa casa. Mas essa agitação, o que ela faz? Ela tem roubado o que a gente tem mais precioso, que é o nosso tempo. E a outra coisa que a gente tem mais preciosa, que é a nossa família e os nossos filhos. E ela tem roubado nosso tempo com os nossos filhos. A gente tem ficado cansado, mas também muitas vezes a gente dá desculpa para isso, né? Bom, para estreitar laços familiares, precisamos construir um ambiente favorável ao diálogo. E para que haja diálogo é necessário uma escuta real, atenta e acolhedora. Na série tem, que é o ponto que ocupou muito minha reflexão, é o policial. Tem ali um investigador da polícia. Em certo momento na investigação, quando ele vai na escola e tal, ele percebe que ele não tem conexão com o próprio filho dele, que estuda lá na escola do Jamie.
E aí o filho dele vai conversando com ele e vai explicando algumas coisas da linguagem da internet ali dos adolescentes, tudo. E aí cai uma ficha nele assim, né? Ele percebe, peraí, eu entendo ali, né? Eu não conheço meu filho. Eu não tenho conexão com ele. E quando cai na real, ele decide corrigir isso. Por quê? Por que ele não tinha essa conexão? Porque ele nunca tinha sentado e conversado. Ele mesmo fala isso lá com a colega dele de trabalho. Ele fala, foi uma das conversas mais longas que eu tive com meu filho. Isso é para você entender. A gente precisa sentar, conversar, criar laços, criar conexões no ambiente. Não sei o que acontece na vida corrida, como eu disse, mas tem outros fatores também. E aí ele decide mudar a rota e ele chama o filho dele para comer, para ir numa lanchonete. Depois que ele decide escutar. A gente precisa aprender a escutar os nossos filhos, os da nossa casa, sabe? O que alimenta de forma saudável uma família é o amor. E o amor está na escuta. E essa escuta precisa ser real, atenta e acolhedora. Escutar com amor, acolhimento, oferecer um ambiente seguro é fundamental, é importante também aprender a escutar os silêncios, aquilo que não é dito, aquilo que está nos gestos, nas ações, ou até mesmo na falta desses gestos e ações. Muitos adultos não sabem conversar com seus filhos, porque em boa parte dos casos o que acontece são o quê? Julgamento pesado, carga, né? Muitos responsáveis falam assim, eu tento conversar, mas eles não querem. Mas assim, em alguns desses casos, não há conversa. O que acontece é o quê? Na melhor das hipóteses, é uma palestra, é um monólogo, é um julgamento, é um interrogatório. E os filhos que estão ouvindo aqui, os adolescentes que de repente tiver algum adolescente ouvindo essa reflexão, você também precisa dar abertura, entender que os seus pais muitas vezes eles estão num universo e num entendimento de vida diferente do seu, um tempo de vida diferente do seu. Então você precisa criar dentro de você também um espaço para que haja essa conexão, quando ele tentar criar essa conexão. Muitos filhos não se sentem confortáveis na presença dos adultos por conta disso, porque falta o interesse real pelo que ele está falando, pelo que o filho está falando no caso, por achar que já sabe tudo da vida. E o filho também, por outro lado, acha que já sabe tudo da vida também. Então eu acho que os dois saberes, né, as duas pessoas que acham que sabe tudo na vida aí, atrapalha muito, né? Mas assim, os adultos, como já tem uma vivência, precisam largar um pouco a mão do adultocentrismo, sabe? E a série, ela me gera muito essa ideia lá, né? É como se existisse dois mundos mesmo, assim, dois mundos totalmente opostos, assim. É o mundo dos adultos e o mundo dos adolescentes. É como se fosse outra realidade, outra língua, outro comportamento, outro tudo, outro universo. A gente precisa criar pontes para esses dois universos. A gente precisa trabalhar isso. Nós, como adultos, pais, mães, professores, a gente precisa saber lidar, saber falar, saber conversar. Tem um texto lá de Tiago 1,9 que fala: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Sabe, há muitas crianças e adolescentes que são carentes de boas referências. São carentes de um lugar seguro. Carentes de uma escuta, carentes de orientação. Por mais que eles não falem assim, eu quero orientação. Eles não vão falar isso. Mas, cara, eles são carentes disso. Eles falam isso de outras maneiras. Mas para orientar, precisa haver conexão. E a conexão é construída com diálogo. E diálogo ele é a conversa de dois lados. E leva tempo. E não é rápido. Então, eu queria deixar essa reflexão para você. Pensa sobre isso, sabe? Muitas vezes a gente faz totalmente ao contrário da nossa família. Não é mesmo? O que você acha? A gente fica super irado, né? Diferente desse versículo de Tiago que eu citei. Fala muito, 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 muito. E talvez só depois de muito tempo a gente para escutar e fala, tá, fala aí. O que você estava querendo falar?
No soneto de fidelidade, Vinícius de Moraes, ele diz assim: de tudo ao meu amor serei atento. Quando há amor, há atenção. Interessante nesse verso. O amor nos leva a sermos atentos ao que o outro está dizendo e ao que não está dizendo também. Rubem Alves, um educador, escritor, cronista, ele diz assim: é na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Converse com seus filhos, com os da sua casa. Traga-os para perto e chegue-se para perto deles também. Construa ponte e não muros. Jesus disse assim: deixe vir a mim os pequeninos. Então faça isso. Traga-os para perto de você. E não é só no sentido de espaço físico, entende? Não é só no sentido de espaço físico, assim, mas é de uma conexão mais profunda. E essa conexão, ela requer tempo. A conexão, ela acontece no caminho, à mesa, é o contato. Eu vou deixar um texto para a gente encerrar, que está lá em Deuteronômios. O Deuteronômios, capítulo 6, no versículo 6. E aí, o autor de Deuteronômio está explicando algumas questões ali sobre, por exemplo, no versículo 5 ele fala: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E aí ele vai falar o seguinte: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência, com constância, aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado. Presta atenção. Fale quando estiver sentado, em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então esse texto vai falar o quê? Que você precisa conversar com seu filho sobre o amor de Deus e sobre como amar a Deus. Mas essa conversa acontece quando? Ela acontece no caminho, ela acontece à mesa, ela acontece no deitar, no levantar, ou seja, conexão. É com o tempo, não é uma palestra e tentar colocar na cabeça de qualquer jeito. Então eu vou deixar essa reflexão com você. Eu queria que você, por favor, comentasse aqui qual ponto da minissérie, se você assistiu, que te chamou mais atenção em relação a essas questões aí, familiares e tudo mais. A minha foi essa ideia da escuta aí de: será que eu conheço quem está na minha casa? Pensa sobre isso. Gostaria de ler o teu comentário, de ver o que você entendeu, o que você discorda, o que você concorda e qual ponto chamou mais atenção. Aguarde os próximos episódios, vem comigo, vem ouvir aqui e refletir junto comigo aqui no Mesa e Caminho. Muito obrigado por você que chegou até o final. Fica na paz.